Título: Sobre os sonhos. Capítulo 1. Agora inicia-se o texto. Durante a época que se pôde descrever como pré-científica, os homens não tinham nenhuma dificuldade em descobrir uma explicação para os sonhos. Quando se lembravam de um sonho depois de acordar, encaravam-no como uma manifestação favorável ou hostil de poderes superiores, demoníacos e divinos. Quando começaram a florescer as maneiras de pensar próprias da ciência natural, toda essa engenhosa mitologia se transformou em psicologia. E hoje, apenas uma pequena minoria de pessoas cultas duvida de que os sonhos sejam um produto do próprio psiquismo do sonhador. Desde a rejeição da hipótese mitológica, porém, os sonhos passaram a carecer de uma explicação. As condições de sua origem, sua relação com a vida anímica de vigília, sua dependência de estímulos que se impõem à percepção durante o estado de sono, as muitas peculiaridades de seu conteúdo que repugnam ao pensamento desperto. A incoerência entre suas imagens de representação e os afetos a elas ligados, e por fim seu caráter transitório, a maneira como o pensamento de vigília os põe de lado como algo que lhe é estranho e os mutila ou extingue na memória. Travessão. Todos esses problemas e outros ainda vêm aguardando esclarecimento há muitas centenas de anos e até agora nenhuma solução satisfatória foi proposta para eles. Mas o que se coloca em primeiro plano em nosso interesse é a questão da significação dos sonhos, questão esta que encerra um duplo sentido. Em primeiro lugar, ela indaga sobre a significação psíquica do sonhador, sobre a relação dos sonhos com outros processos anímicos e sobre sua eventual função biológica. Em segundo, busca descobrir se os sonhos podem ser interpretados, se o conteúdo de cada sonho tem um sentido, tal como estamos acostumados a encontrar em outras estruturas psíquicas. Na avaliação da significação dos sonhos, 3 linhas de pensamento podem ser distinguidas. Uma delas, que ecoa, por assim dizer, a antiga supervalorização dos sonhos, se expressa nos trabalhos de certos filósofos. Eles consideram que a base da vida onírica é um estado peculiar de atividade anímica e chegam até a aclamar esse estado como uma elevação a um nível superior. Por exemplo, Schubert, 1814, declara que os sonhos são a emancipação do espírito, do jugo da natureza externa e a liberação da alma das amarras dos sentidos. Outros pensadores, sem irem tão longe assim, insistem não bastante em que os sonhos brotam essencialmente de impulsos da alma e representam manifestações de forças anímicas impedidas de se expandirem livremente durante o dia. Abre parênteses, entre aspas, fantasia onírica, de Scherner, 1861, e Volkelt, 1875, fecha parênteses. Um grande número de observadores concorda em atribuir à vida onírica a capacidade de um funcionamento superior, pelo menos em certos âmbitos, abre parênteses, na memória, por exemplo,
Fecha parênteses. Em nítido contraste com isso, a maioria dos autores médicos adota uma visão segundo a qual os sonhos mal chegam a atingir o nível de fenômenos psíquicos. Segundo sua teoria, os únicos instigadores dos sonhos são os estímulos sensoriais e somáticos que incidem sobre a pessoa adormecida desde o exterior ou que se tornam acidentalmente ativos em seus órgãos internos. O sonhado, argumentam eles, não pode reclamar para si mais sentido e significado do que, por exemplo, os sonhos que seriam produzidos se, abre aspas, os 10 dedos de um homem que nada conhece de música vagassem pelas teclas de um piano. Fecha aspas. Strumpel, 1877. Os sonhos são descritos por Binns em 1878 como não passando de, abre aspas, processos somáticos inúteis, em todos os casos e em muitos deles positivamente patológicos. Fecha aspas. Todas as características da vida onírica, portanto, seriam explicadas como devidas à atividade desconexa de órgãos ou grupos de células isoladas num cérebro no mais adormecido. Atividade essa que lhes é imposta por estímulos fisiológicos. A atividade popular é pouco afetada por esse juízo científico e não se interessa pelas origens dos sonhos. Parece persistir na crença de que, apesar de tudo, os sonhos possuem um sentido que se relaciona com a predição do futuro e pode ser descoberto por algum processo de interpretação de um conteúdo frequentemente confuso e enigmático. Os métodos de interpretação empregados consistem em transformar o conteúdo do sonho, tal como é lembrado, seja substituindo-o aos pedacinhos de acordo com uma chave fixa, seja substituindo a totalidade do sonho por um outro todo com o qual ela mantém uma relação simbólica. As pessoas sérias se riem desse esforço. Traume sind Schaume, ou seja, os sonhos são espuma. Capítulo 2. Um dia descobri para meu grande assombro que a visão dos sonhos que mais se aproximava da verdade não era a médica, mas a popular. Por mais que ainda estivesse semi-envolta por uma superstição. É que eu fora levado a novas conclusões sobre o tema dos sonhos ao aplicar-lhes novo método de investigação psicológica que prestara excelentes serviços na solução das fobias, obsessões, delírios e etc. Desde então, sob o nome de psicanálise, ele encontrou aceitação por toda uma escola de pesquisadores. De fato, as numerosas analogias existentes entre a vida onírica e uma grande variedade de estados de enfermidade psíquica na vida de vigília foram corretamente observadas por muitos investigadores médicos. Portanto, parecia haver boas razões para esperar que um método de investigação que dera resultados satisfatórios no caso das estruturas psicopáticas fosse também útil para esclarecer os sonhos. As fobias e obsessões são tão estranhas à consciência normal quanto os sonhos à consciência de vigília. Sua origem é tão desconhecida da consciência quanto a dos sonhos. No caso dessas estruturas psicopáticas, considerações de ordem prática levaram a uma investigação de sua origem e modo de desenvolvimento. Ocorre que a experiência havia demonstrado que a descoberta das sequências de pensamento
que, ocultas da consciência, ligam as ideias patológicas aos demais conteúdos psíquicos, equivale a uma solução dos sintomas e tem como consequência o domínio de ideias que até então não podiam ser inibidas. Assim, a psicoterapia foi o ponto de partida do procedimento de que me vali para a explicação dos sonhos. Esse procedimento é fácil de descrever, embora sejam necessários ensinamentos e exercícios para que ele possa ser posto em prática. Quando o utilizamos com outra pessoa, digamos um paciente com uma fobia, pedimos-lhe que dirija sua atenção para a ideia em causa, mas não para refletir sobre ela como tantas vezes já fez, e sim para observar o que quer que lhe venha à mente, sem exceção, e comunicá-lo ao médico. Se ele então afirmar que sua atenção é incapaz de aprender coisa alguma, descartamos isso, assegurando energicamente que uma ausência completa de qualquer conteúdo de representações é inteiramente impossível. E, de fato, logo lhe ocorrem numerosas ideias que conduzirão a outras, mas que são invariavelmente prefaciadas por um juízo do auto-observador, no sentido de que são absurdas ou sem importância, de que são irrelevantes ou lhe ocorreram por acaso sem qualquer ligação com o assunto em exame. Percebemos de imediato que era essa atitude crítica que impedia o sujeito de comunicar qualquer dessas ideias, e que antes disso, na verdade, era ela que as impedia de se tornarem conscientes. Quando conseguimos induzi-lo a abandonar sua crítica das ideias que lhe ocorrem e a continuar acompanhando as sequências de pensamentos que emergem enquanto ele mantém sua atenção voltada para elas, vemo-nos de posse de uma quantidade de material psíquico que logo constatamos estar claramente ligado à ideia patológica que foi nosso ponto de partida. Esse material não tarda a revelar ligações entre a ideia patológica e outras, e acaba por permitir-nos substituir a ideia patológica por uma ideia nova que se enquadra de maneira inteligível na trama anímica. Este não é o lugar que se fornece um relato pormenorizado das premissas em que se baseou essa experiência, nem das consequências que decorrem de seu invariável sucesso. Assim, basta-nos dizer que obtemos o material que nos permite resolver qualquer ideia patológica ao voltarmos nossa atenção precisamente para as associações involuntárias que interferem em nossa reflexão e que são normalmente descartadas por nossa faculdade crítica como dejetos sem valor. Ao usarmos esse procedimento com nós mesmos, a melhor maneira de ajudarmos a investigação consiste em anotar de imediato aquilo que, a princípio, são associações ininteligíveis. Mostrarei agora quais são os resultados a que chego ao aplicar esse método de investigação aos sonhos. Qualquer exemplo de sonho, de fato, seria igualmente apropriado para esse fim. Mas, por motivos específicos, escolherei um de meus próprios sonhos que me pareça obscuro e sem sentido, tal como o recordo, e que tenha a vantagem da brevidade. Talvez o sonho que tive justamente na noite passada atenda a esses requisitos. Seu conteúdo, tal como o anotei imediatamente após despertar, foi o seguinte, abre aspas, um grupo de pessoas à mesa ou table d'hôte
reticências, comia-se espinafre, reticências. A senhora E.L. estava sentada ao meu lado, voltava toda a sua atenção para mim e pôs a mão em meu joelho de maneira íntima. Retirei-lhe a mão impassível. Então ela disse, abre uma aspa, mas o senhor sempre teve olhos tão bonitos, fecha uma aspa. Reticências, vi então a imagem indistinta de 2 olhos, como se fosse um desenho ou o contorno de um par de óculos. Reticências, fecha aspas. Foi essa a totalidade do sonho, ou pelo menos tudo o que pude recordar dele. Pareceu-me obscuro e sem sentido, mas acima de tudo surpreendente. A senhora E.L. é uma pessoa com que mal cheguei a ter relações amistosas em qualquer época, nem tampouco, ao que eu sabia, jamais desejei ter relações mais estreitas com ela. Não a vejo há muito tempo, e seu nome, creio eu, não foi mencionado nos últimos dias. O processo onírico não foi acompanhado por nenhum tipo de afeto. A reflexão sobre esse sonho não fez com que eu me acercasse mais de sua compreensão. Entretanto, resolvi anotar sem qualquer premeditação ou crítica as associações que se ofereceram à minha autoobservação. Como constatei, é aconselhável para esse fim dividir o sonho em seus elementos e descobrir separadamente as associações ligadas a cada um desses fragmentos. Um grupo de pessoas à mesa, ou table de hôte, ou hôte é que tem um acento circunflexo no O, não sei como pronuncia. Isso me fez lembrar de imediato um episódio ocorrido no fim da noite de ontem. Eu voltava de uma pequena reunião em companhia de um amigo que se ofereceu para tomar um táxi e levar-me a casa. Prefiro tomar táxis com taxímetro, disse ele. Isso ocupa a mente de maneira muito agradável, sempre se tem alguma coisa para olhar. Quando ocupamos nossos lugares no carro e o motorista baixou a bandeira de modo que se pôde ver a primeira marcação de 60 hellers, continuei com a brincadeira. Mal entramos, comentei, e já lhe devemos 60 hellers. O carro com taxímetro sempre me faz lembrar a table de hôte. Torna-me avarento e egoísta, porque está sempre me lembrando o que devo. Minha dívida parece crescer depressa demais e fico com medo de levar a pior, da mesma maneira que na table de hôte. Não consigo evitar um sentimento cômico de que estou recebendo muito pouco e tenho de ficar de olho em meus próprios interesses. E prossegui, citando como que numa digressão. Ihr führt ins Leben uns hinein. Ihr lasst den Armen schuldig werden. E agora uma segunda associação sobre a table de hôte. Algumas semanas atrás, quando estávamos à mesa num hotel de montanha no Tirol, fiquei muito aborrecido por achar que minha mulher não estava sendo suficientemente reservada com algumas pessoas sentadas perto de nós, com quem eu não tinha nenhum desejo de travar conhecimento. Pedi-lhe que se ocupasse mais de mim do que daqueles estranhos. Isso também foi como se eu estivesse levando a pior na table de hôte. Chamou-me também a atenção o contraste entre o comportamento de minha mulher à mesa e o da senhora E.L. no sonho, que, abre aspas, voltava toda a sua atenção para mim, fecha aspas. Continuando, vi então que os acontecimentos do sonho eram uma reprodução de um pequeno episódio de natureza exatamente semelhante que ocorrera entre minha mulher e eu na época em que a cortejava secretamente.
A carícia que ela me fez por baixo da toalha de mesa foi sua resposta a uma premente carta de amor. No sonho, contudo, minha mulher foi substituída por alguém que era, comparativamente, uma estranha. E.L. A senhora E.L. é filha de um homem com quem estive certa vez endividado. Não pude deixar de notar que isso revelava uma ligação insuspeita entre partes do conteúdo do sonho e minhas associações. Quando se segue a cadeia de associações que parte de um elemento do conteúdo do sonho, logo se é reconduzido a outro de seus elementos. Minhas associações ao sonho estavam trazendo à luz ligações que não eram visíveis no próprio sonho. Quando uma pessoa espera que alguém fique atento aos seus interesses sem tirar para si nenhuma vantagem, sua ingenuidade tende a provocar uma pergunta irônica. Abre aspas, você acha que eu vou fazer isto ou aquilo por seus belos olhos? Fecha aspas. Assim sendo, a fala da senhora E.L. no sonho, abre aspas, o senhor sempre teve olhos tão bonitos, fecha aspas, só poderia ter significado, abre aspas, as pessoas sempre fizeram tudo por você, por amor. Você sempre teve tudo sem pagar por isso, fecha aspas. A verdade, por certo, é justamente o contrário. Sempre paguei caro por qualquer vantagem a mim concedida por outras pessoas. O fato de meu amigo ter me levado em casa ontem de táxi, sem que eu pagasse, deve afinal ter me impressionado. Aliás, o amigo de quem fomos convidados ontem muitas vezes me fez seu devedor. Não faz muito tempo deixei passar uma oportunidade de reembolsá-lo. Ele recebeu de mim apenas um presente, travessão, uma terrina antiga com olhos pintados ao redor, o que se conhece como um occhiale, para afastar o mal-olhado. Além disso, ele é cirurgião oculista. Nessa mesma noite, perguntei-lhe por um paciente que eu lhe havia encaminhado para consulta, para que lhe receitasse óculos. Como percebi então, quase todos os elementos do conteúdo do sonho tinham sido inseridos no novo contexto. A bem da ocorrência, porém, poder-se-ia ainda perguntar por que é que servia justamente espinafre no sonho. A resposta foi que espinafre me fez lembrar um episódio ocorrido não faz muito tempo à nossa mesa de família, quando uma das crianças, travessão, e precisamente aquela que realmente merece ser admirada por seus belos olhos, travessão, recusou-se a comer espinafre. Eu próprio me comportava exatamente da mesma maneira quando menino. Por muito tempo detestei espinafre, até que meu gosto acabou se modificando e promoveu essa verdura à categoria de um de meus pratos preferidos. Minha própria meninice e a de meu filho foram assim reunidas pela menção desse prato. Abre aspas, você deveria ficar contente por ter espinafre, fecha aspas, exclamara a mãe do pequeno gourmet. Abre aspas, há crianças que se dariam por muito satisfeitas por comerem espinafre, fecha aspas. Assim me foram relembrados os deveres dos pais para com os filhos. As palavras de Goethe, Ihr führt ins Leben uns einen, ihr lasst den Armen schuldig werden, ganhavam um novo sentido nesse contexto. Farei aqui uma pausa para examinar os resultados a que cheguei até agora em minha análise do sonho. Seguindo as associações nascidas dos elementos isolados do sonho, separados de seu contexto, cheguei a diversos pensamentos e recordações que não pude deixar de reconhecer como produtos importantes de minha vida anímica. Esse material revelado pela análise do sonho estava intimamente ligado com seu conteúdo
conteúdo, não obstante a ligação era de tal ordem que eu nunca poderia ter inferido o material novo a partir do conteúdo onírico. O sonho foi desprovido de afetos, desconexo e ininteligível, mas, enquanto ia produzindo os pensamentos que estavam por trás do sonho, dei-me conta de impulsos afetivos intensos e bem fundados. Os próprios pensamentos enquadraram-se imediatamente em cadeias lógicas em que certas representações centrais apareciam mais de uma vez. Assim, os contrastes entre egoísta e altruísta e entre os elementos estar em débito e receber sem pagar foram representações centrais desse tipo que não figuraram no próprio sonho. Eu poderia apertar mais os fios da trama do material revelado pela análise e mostrar então que eles convergem para um único ponto nodal, mas certas considerações de natureza pessoal e não científica impedem-me de fazê-lo em público. Eu seria obrigado a deixar transparecer muitas coisas que mais vale permanecerem em segredo, pois no caminho de minha descoberta da solução do sonho, revelou-se toda sorte de coisas que eu não estava disposto a admitir sequer para mim mesmo. Mas então poderão perguntar: por que não escolhi algum outro sonho cuja análise se prestasse melhor a ser comunicada, de modo que eu pudesse fornecer provas mais convincentes do sentido e da inter-relação do material descoberto pela análise? A resposta é que qualquer sonho de que eu tentasse tratar levaria a coisas igualmente difíceis de comunicar e me imporia idêntica discrição. Tampouco evitaria essa dificuldade trazendo pela análise o sonho de alguma outra pessoa, a menos que as circunstâncias me permitissem abandonar todo e qualquer disfarce, sem prejuízo para a pessoa que tivesse confiado em mim. No ponto a que cheguei agora, sou levado a encarar o sonho como uma espécie de substituto dos processos de pensamento repletos de significação e afeto, aos quais cheguei após a conclusão da análise. Não conhecemos ainda a natureza do processo que fez com que o sonho fosse gerado a partir desses pensamentos, mas podemos perceber que é errôneo encará-lo como puramente físico e sem sentido psíquico, como um processo nascido da atividade isolada de grupos separados de células cerebrais, despertadas do sono. Duas outras coisas já estão claras. O conteúdo do sonho é muito mais curto do que os pensamentos dos quais o considero substituto. E a análise revelou que o instigador do sonho foi um acontecimento sem importância da noite anterior ao sonhar.